quiser, é melhor, né? Fala aí, Bom, boa noite a todos. Estão seguindo a nossa tradição, né? Então, eu sou o Gil da Ana. E eu sou a Ana do Gil. Então, a gente vai falar aqui, né, sobre... vamos abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 21. 2, obrigado. Efésios, capítulo 5, versículo 21. De 21 a 33. Acho melhor você lendo. Tá bom. Então, vamos ler o 21 e vamos lendo. Vamos lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui veio vindo assim, falando que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Amém? Vamos seguir, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que por deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa palavra aqui muito conhecida, né? Que fala sobre o casamento. A gente tem na palavra de Deus tanta coisa linda. E hoje nós vamos dar um testemunho nosso. Vocês já conhecem mais ou menos, porque eu sou faladeira, né? Eu sempre conto como é que a gente começou a namorar e tudo. Mas eu acho que tem gente que não sabe. Não conhece, né? Faz pouco tempo, faz uns 40 anos. 40 e pouco. O tempo é mais, né? O tempo foi em 82 que nós começamos a namorar. Eu queria que vocês colocassem aí aquela primeira foto. Tudo começa com um rapaz e uma moça. O tempo realmente é uma gracinha. Olha só que elegância. Nossa, meu Deus do céu. Está um pouco longe, né? Mas dá para ver? Somos nós, tá? Nós éramos noivos ali. E, realmente, a gente tem boas lembranças dessa época. E eu vou contar mais ou menos, né? Como é que ele me atraiu. Como é que eu atraí ele? Ele fala. Mas, quando a gente é jovem, o físico, né, chama atenção primeiro. Depois a gente vai querer ver o conteúdo, não é mesmo? Você vê assim, ai, bonito. Ah, isso e aquilo. Né? Assim, jovem é meio assim, né?
Mas eu fui filha da Dona Yara. Vocês não conheceram a Dona Yara. Desde pequenininha, ela dizia, ora pelo seu futuro marido, para que Deus vá achatando a lata dele desde agora. Porque quando chega... Ele diz que é por isso que... Porque quando chegar na idade adulta, ele já vai estar bem arrumadão para você. E pede a Deus para cuidar de você também. Então, desde criança, eu realmente orava por isso. Eu ia dormir, fazia minhas orações, obrigada, Senhor, pequena, né? Ah, Senhor, amassa a lata do meu marido. E Deus deve ter usado um martelinho de ouro, né? Para dar umas marretas, enfim. Isso é muito interessante, que eu cresci com uma frase na minha cabeça, que quando eu estava no ensino médio, perto já de namorar, primeiro ano do ensino médio, eu me lembro que as meninas falam muito de namoro, de não sei o que lá. De repente, elas viraram para mim e perguntaram uma coisa assim, bem objetiva. Você já namorou? Você pretende namorar logo? Eu já disse não, né? Eu falei assim, não, estou esperando. Mas por que você está esperando? Eu falei, porque eu sou mulher de um homem só. Então, quando eu for, eu vou para acertar. Eu não vou tentar ver se a coisa vai dar. Eu vou para acertar. Então, realmente, Deus honrou essa minha palavra. Eu dizia, eu sou mulher de um homem só, e as meninas riam. Mas uma chegou e falou assim, isso é muito admirável o que você falou. Eu gostei. Eu ainda não namoro também, não. Eu vou esperar mais um pouco. Eu falei, aí eu fui explicando para ela por que esperar e tudo mais, né? Então, realmente, só que não demorou muito. No segundo ano do ensino médio, ele chegou, então eu era muito nova. Mas Deus sabe a hora certa. Eu tinha 15 para 16 anos, né? Mas eu estava pronta para aquilo, porque eu fui preparada desde pequenininha para orar por ele. Quando eu vi, eu identifiquei realmente. Não vou dizer que não houve paqueras, me animar com uma pessoa que eu acho interessante. Mas, gente, isso é normal. Quando a gente é jovem, né? Você acha, puxa, fulano é interessante, não sei o quê. A minha mãe até brincava assim, chamar para tomar um sorvete, para conversar, né? Não custa nada, isso aí não tem problema. Mas nem isso não fiz, não. Mas, enfim, realmente, quando a gente estava na reunião dos jovens na igreja, eu ouvi a voz dele, a primeira vez que eu ouvi, eu já gostei. Gente, eu estava sentada na frente, e ele lá atrás. Paulo Sérgio estava dando o testemunho dele de conversão. E ele falou, meu irmão, pode confirmar, não é, Gil? Eu só ouvi aquela voz bonita assim, não sei o quê, não sei o quê. Uau, que voz é essa? Eu não tive coragem de olhar para trás para ver quem era, né? Mas eu fiquei curiosíssima, mas muito nova, né? Fiquei assim, quieta na minha. Mas já apaixonei na voz, já. 15 aninhos, uma pirralha, né? Mas, enfim, a gente tem uma diferença de 6 anos. Ele se converteu com 21, quando chegou na igreja, né? 21. E eu estava com 15, né? Mas, então, já foi assim, um momento que eu gostei da voz. Eu já fiquei orando, já. Será que posso conhecer essa voz, o dono da voz? Ai, meu Deus. Mas, gente, eu sei que não é muito comum isso, né? As pessoas namoram, às vezes, 1, 2, 3 vezes. Mas é o ideal. Para mim, foi. E Deus respeitou essa minha vontade, né? Claro que a história do Gil é totalmente diferente da minha, mas a gente foi feito um para o outro, com certeza. E quando a gente começou a se conhecer mais e tal, a gente conversava, a gente orava, e Deus ia confirmando o futuro que Ele tinha para nós, né? Então, realmente, ele já era um rapaz de faculdade, eu terminando ainda o ensino médio. A verdade é que 4 anos de namoro, eu com 20 casei com ele, e ele tinha 26, né? 25 para 26, e eu 20, né? Mas é interessante, né? A pergunta que não quer calar. O que uma mulher procura num homem? Então, eu fiquei pensando assim, o que me faz amar tanto o Gil, né? Claro que o amor vem com admiração, vem com muitas coisas, é verdade.
Mas, assim, desde o começo, eu sentia a bondade nele, né? Ele era uma pessoa boa. A sinceridade dele com Deus, né? Todas essas coisas são importantes. Mas uma coisa que eu acho bonita nele, que ele é sensível e forte ao mesmo tempo, né? Ele é uma pessoa que tem muita empatia. Então, desde jovem, eu via muitas coisas lindas nele, né? Não vou ficar adorando muito, não, porque... Mas a verdade é que a primeira coisa foi ver a dedicação dele à minha pessoa. O cuidado dele comigo, depois com os filhos, claro, com a família. E eu achei isso em Cantares 2:4. Uma das coisas que a Sulamita viu e fez ela amar tanto Davi, né? Está lá em Cantares 2:4. Se vocês puderem abrir. Já está? Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então, ela já via nele essa dedicação, né? Sobre a vida dela. Ela podia saber que ele demonstrava isso para ela, né? Em Cantares 4:10 também, de uma forma assim, mostrando que ele a queria. Uma mulher sabe quando o marido a quer. A gente abraça, a gente sabe se o abraço é sincero. Se você está namorando, você já percebe se há realmente um bem-querer, um querer pela pessoa, né? Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Realmente a gente fica imaginando lá em Israel, né? Então, você que tinha que falar isso para mim, né? Pois é. Mas sabe que dizem que foi a Sulamita que falou isso? Não sei, tem umas explicações aí para isso. Que é tanto amor assim que ela queria que fosse irmão, porque aí ela poderia demonstrar em público um carinho, mas não podia ser se fosse pessoalmente no meio do povo, porque as regras eram severas, né? Você não podia fazer demonstração de carinho em público. Aí ela fala que queria que fosse um irmão, né? Que ela podia estar ali com ele. E também, quando a gente começou a namorar logo, meu pai faleceu, né? E eu fiz realmente uma substituição. Ele começou a cuidar de mim. Claro que era só noivo, mas assim eu sentia o cuidado dele, né? E os planos que a gente fazia junto. Então eu sentia que ele me assumiu, né? Isso também em Cantares 8, 6, 7 tá lá explicando Cantares 8, 6 e 7. Eu estou lendo aqui. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, né? O braço que cuida. Porque o amor é forte, forte como a morte, e dura como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então, são coisas assim que a Bíblia explica, né? Que é também, né, uma coisa forte. Diz que, né, como o braço é o cuidado e tudo, é a mulher que está guardada, esperando o seu amado, né? E o que uma mulher quer? Ela quer se sentir segura. Ela quer realmente permanecer junto, para sempre. A mulher já tem isso nela. O homem, Deus precisou mandar, ama a mulher. Você não vê Deus mandando a mulher, ame seu marido. Não precisa, né? Às vezes o cara nem é tão bonitão e ela fica assim, ele não é lindo. As mulheres são assim, né? Elas veem a beleza no conjunto todo. Às vezes os outros acham feio, mas a gente acha lindo. Mas ele é lindo mesmo, eu sei que todo mundo concorda, né? Apesar de ter sido achatado. Apesar o quê? Apesar de ter sido achatado. Amassado, a lata dele foi amassada. Mas, gente, só para não falar muito, o que precisa para a gente ter um relacionamento bom com alguém? É a gente ter um relacionamento bom com Deus, para começar, né? A gente ter
pureza no nosso coração, sinceridade. E o que é ser puro? É você se separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se separar do mal. Se separar do que tem que ser separado. Amém? Eu falo isso para jovens que ainda são casadoiras, que entendam. Os jovens que estão buscando a sua metade, que se separem, que realmente eles encontrem a pureza, porque é o segredo de todo bom relacionamento. A sinceridade, né? Daquele que não se contamina, que se mantém puro diante de Deus, certo? E é isso, a gente tem caminhado nesses 40 anos. Vieram os 3 filhos, a família dobrou, porque aí vieram os cônjuges deles, né? As 2 noras e o genro. Aí dobrou de novo, que veio os netos, e assim Deus está fazendo. Cadê a foto apaixonada? Tem uma... Quando nós estávamos já decididos para casar, a Luísio foi com a gente passear e tirou essa foto aí. E realmente foi, acho que uma das últimas fotos ainda antes do casamento, né? Tem que haver mesmo o amor, a confirmação de que essa é a pessoa que você quer passar a sua vida, que você imagina que vai ser o pai dos seus filhos, que você vai realmente confiar e vai querer construir algo junto. Amém? Então, tem sido isso. E todo dia regado com amor. É todo dia. Uma florzinha precisa daquela aguinha, senão ela vai secar. Então, ela precisa. Enfrentamos tantas coisas. Eu podia dar aqui inúmeras coisas. Brigar, não me lembro. Desculpa. É porque a gente esquece. Né? Claro que briga. Né? O Aloysio ri quando eu digo a ele assim, nunca briguei com o Gil, não me lembro. Ele disse, ele fica assim, olhando, você esquece, né? Você esquece. A verdade é que briga séria nunca houve, né? A gente se resolve, né? As crises podem até aparecer, mas a gente, com Cristo, vai chegando lá. Amém? É isso, gente. Minha parte, meu testemunho está aqui. Vai, por favor, pastor, conte o seu lado. Amém. A minha vida teve uma história diferente, né? Porque a Ana teve uma origem, né, de gerações aí de pastores, enfim, né? A Tiara, né, eu chamava ela assim, né, sempre chamei ela como tia, né? Isso por causa da escola dominical, eu era professor, né? Aí todo mundo chamava de Tiara e eu sempre chamei, até depois de casado, era Tiara para cá, Tiara para lá, enfim. Então, assim, eu sou de outra origem, né? Eu sou, se eu puder dizer, se eu puder classificar, digamos assim, eu sou de uma origem católica, apesar dos meus pais não serem lá tão praticantes assim, né? Mas eu estudei em colégio católico, estudei no antigo São José, depois estudei na PUC, enfim. Então, mas sempre me identifiquei, né? Assistia aula de religião e tal, né? Aí depois vi que Deus tinha um caminho diferente, né? Foi aí quando eu me converti através do meu irmão. Tive namoradas no mundo, né? Mas logo que eu me converti, assim, Deus me deu uma oportunidade que eu estava mudando lá de universidade, eu saí da PUC, fui para a UERJ, né? E aí só que eu passei para o segundo semestre. Eu fiz um novo vestibular, não fiz uma transferência. E aí Deus me deu 6 meses que eu fiz um intensivão. Então eu ia na igreja todo dia, mas todo dia mesmo. Eu ia até na reunião de senhoras, tá? Vocês terem ideia. Foi aí que eu conheci a mãe da Ana, Tiara, que ela organizava o grupo lá de oração, enfim. Eu até aprendi com ela como é que orava para libertação, enfim. Então Deus fez um curso intensivo comigo naquela época. E posteriormente eu conheci a Ana, conheci o Aloysio, que na época era líder, né, da juventude. A Luiziana também era da juventude, a gente era contemporâneo, né? E aí, mas eu pedia que Deus me desse uma experiência diferente. Assim, Senhor,
primeiro que eu não queria namorar ninguém. Cheguei na igreja, não quero namorar ninguém, chega, acabou, não tem esse negócio. Eu quero que Deus traga alguém para mim na hora certa, enfim. Né? Quer dizer, até teve um primeiro namoro, né, digamos assim, só que não era da vontade de Deus, graças a Deus, e depois eu conheci a Ana logo em seguida, né? Mas eu sempre pedi que Deus trouxesse alguém que fosse realmente da parte de Deus. Sabe aquela pessoa assim, Senhor, chega, estou cansado, eu não quero mais saber do mundo, eu quero uma coisa diferente. Eu estava assim, realmente querendo algo novo. Era realmente esse sentimento, né? E aí caiu um diamante, né? Pessoa que está assim, né, procurando ouro, né? Está com a bateia lá, procurando ouro, aí cai não ouro, mas cai aquele diamante, né? Você pensa, caramba, e agora? O que eu faço, né? Então, realmente foi o sentimento que eu tive, né? Que eu até orava a Deus, falei, Senhor, me ajuda, como é que eu vou cuidar da Ana? Porque ela era uma pessoa assim que tinha essa origem, né? Gerações, eu pensei, logo eu, né, aqui um cara que veio do mundo, né? Então foi para mim um processo de aprendizado. Então eu tive que aprender muita coisa assim diante de Deus. E tem um versículo que eu queria ler aqui, que é Provérbios 18, 22, que ele meio que sintetiza um pouco essa situação toda, né? Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, é interessante, esse versículo fala em você achar uma esposa. Então, é algo que você tem que procurar, quer dizer, não sair procurando, eu vou ver aqui, eu vou experimentar, sei lá, eu vou beijar, não sei. Quer dizer, na cabeça de cada um, isso pode ter um certo significado, né? Mas realmente achar é você encontrar aquela pedra preciosa e realmente aquela pedra que foi feita. Você já viu a coroa, né, que tem aquela pedra que você encaixa, ela cabe certinho? Então, é isso. É algo que serve para aquela finalidade. E em Gênesis, vamos ver também em Gênesis 2,18. A gente lê o seguinte, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? Então é interessante isso, que imaginem só, Deus havia feito toda a criação, né? Então fez lá o leão, a girafa, a formiga, enfim, toda a criação, né? E a criação, cada um tinha lá o seu par. E o homem? E o homem, né? Parecia que o homem foi largado, assim, né? Não tinha esposa, né? Então, é algo interessante, porque isso, para mim, mostra que o homem, a gente tem que esperar. Agora eu vou falar como homem, né? Como eu vejo, e a própria experiência, a situação nossa, né? Então, a gente tem que esperar para achar essa auxiliadora idônea, que a gente achar essa esposa, né, que a gente leu lá em Provérbios 18, 22. Do latim, né, a palavra esposa, né, significa promessa solene, quer dizer, é uma promessa que Deus tem para nós, realmente. Ou noiva também, né? Na tradição cristã, a gente leu aqui, existe um paralelo entre a igreja, né? Quer dizer, a igreja em relação a Cristo seria a esposa, né? Ou a noiva em relação ao seu esposo, né? Tem até um texto que eu achei pitoresco,
que a palavra esposas no passado significava algemas também. Então, a pessoa que tinha algemas também era esposa, esposas, né, lá no plural. Isso há muito tempo, né? Então, assim, é algo que realmente o homem ele tem que esperar, ele tem que aguardar o momento e a pessoa certa, né? Muitas vezes, quer dizer, para mim foi realmente um aprendizado, né? Porque eu vim de uma tradição mundana, digamos assim, né? E eu meio que falei, Senhor, chega, ponto, vamos virar a página, né? Então, para mim, eu queria que fosse algo novo, realmente. Então, essa foi a minha experiência, né? Foi algo novo, e eu pedi a Deus que fosse realmente uma experiência nova, né? E interessante que a palavra idônea, ela tem dois sentidos principais, né? O primeiro deles significa competência e adequação para uma função específica. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no coração, o que você vai fazer? Você não vai procurar o barbeiro. Antigamente era o barbeiro que era o médico, né? Atualmente não é mais, né? Você vai procurar o quê? O melhor cardiologista, né? Então, a pessoa competente para tratar um problema cardíaco é um cirurgião, ou enfim, ou é um especialista, é um cardiologista. Então, a idoneidade significa isso, quer dizer, adequação. Então, é aquela pessoa que Deus talhou, é o que nós lemos aqui. Quem alcança ou acha-me uma esposa, alcança o quê? Um benefício de Deus. Então, Deus está dando assim, olha, segura aí esse tesouro aí. Você vai tomar conta desse tesouro, né? Então, assim, só que por outro lado, pelo lado, assim, daquilo que a gente está recebendo da parte de Deus, é alguém que se encaixa, é aquele diamante, né, que encaixa devidamente naquela coroa, enfim, naquele espaço designado. Então, é uma adequação para uma função. A pessoa que vai casar, que vai ser esposa, que vai, enfim, complementar, né? Então, a gente tem muito essa experiência de complementariedade, né? De trabalhar assim, digamos, lá em parceria, né? Essa tem sido uma das nossas experiências. E o segundo viés da palavra idônea seria integridade moral. Também a gente conhece mais nesse sentido, né? Mas tem também esse primeiro que eu falei aqui, da adequação a uma função. Então, o segundo viés, né, o segundo significado, né, seria integridade moral ou seja, é uma pessoa que cumpre com seus compromissos e tem uma boa reputação, né? Então, a Ana, enfim, ela realmente encaixa, assim, eu posso dizer que é uma pessoa idônea. Deus colocou um tesouro para eu cuidar. Eu até orava nesse sentido, quer dizer, ainda oro, mas assim, quando eu tive assim aquela primeira experiência, para mim foi uma grande novidade, né? Eu queria saber como é que eu ia fazer, né? Enfim. E finalmente, quero botar a foto do casamento. E eu queria dizer o seguinte, que pode botar a foto do casamento. Que Deus excede as nossas expectativas. Quer dizer, eu tinha uma expectativa, né? E o que eu posso dizer é que Deus excede, né? A gente esperava uma coisa e vem algo assim muito melhor, muito acima, né? Enfim. Glória Amém. A Deus por isso. Então, aí em 85 nós casamos, realmente foi lindo. A gente teve 4 anos de namoro. Gente, eu tenho até vergonha de dizer, demorou 6 meses para sair um beijinho na boca. Mas tinha que ser, eu era muito nova, né? E o Gil realmente é o que ele falou. Ele me respeitou, esperou o tempo e a gente se conheceu, ficou amigo. E teve um namoro santo diante de Deus, né? Com muito respeito. E nós casamos. E não tenho vergonha de dizer não, mas é engraçado, né? Mas demorar um mês para pegar na mão,
3 meses para dar um selinho, 6 meses, não existe mais, né? Parece filme coreano, por isso que eu falo que eu gosto de filme coreano, porque parece com a minha história. Mas, então, aí depois disso tudo, como eu falei, a gente vem caminhando, Deus vem regando diariamente com amor, e todo mundo multiplicou, e hoje em dia a família está aí, como vocês conhecem, né? Filhos, netos, nós fizemos 40 anos de casado no final do ano passado, e nosso desejo era realmente reunir a família toda num parque, e foi o que conseguimos fazer. Colocamos todo mundo... E eles fizeram uma surpresa, fizeram camiseta igual, o time, né? O time estava todo lá. Alugamos uma casa para ficar juntos em uma bagunça boa. Enfim, foi uma experiência muito legal, né? E que realmente a nossa vida seja assim, né? E continue, que nós consigamos trazer os nossos para perto do Senhor, ser um exemplo para eles, né, em vida, e que eles lembrem sempre do amor, da pureza que o Senhor nos pede, tá bom? Então, olha só, deixa só falar uma coisa boa. Quem quer ter um relacionamento de amor assim, com Deus e com sua cara metade, sua laranja, então vamos ficar de pé. Vamos lembrar realmente, se você precisa, né, de uma experiência com Deus nesse sentido, se você ainda não se casou, ou se você já é casado, se você já tem o seu cônjuge e precisa que ele esteja debaixo da vontade do Senhor, tudo isso. E se você está se sentindo só, pede mesmo, pede porque Deus ouve, amém? Vamos cantar realmente um hino sobre o amor, que você possa colocar a mão no seu coração, que você possa entender que o amor de Deus, ele se derrama, amém? E vai encher a sua vida, a sua casa, e vai realmente fazer a vontade dele prevalecer, amém? Amém, Jesus. Se derrama, o teu amor
Ti esse amor e Te pedimos que Tu venhas abençoar agora, Senhor, os nossos desafios. Pedir ao pastor Gil para orar e realmente desatar todo nó. Dar um start naquela vontade de Deus para que as bênçãos dele caiam na vida de cada casal e que se formem novos casais que olhem para Ti com sinceridade de coração e pureza de coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que você coloque sua mão sobre o seu coração e vamos orar aqui. Aleluia, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada cônjuge, Senhor, seja esposa, esposo, ou namorado, namorada, noivo, noiva, ou aquela que está orando, até como a Ana orou aqui, orando pelo seu prometido, ou orando pela sua prometida, orando por esta promessa de Deus, aquele que vai achar uma esposa, ou aquela que vai encontrar o seu esposo. E realmente, Senhor, que possamos esperar em Deus, Senhor, esperar o momento certo, Senhor. Dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua sabedoria, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Aleluia. Que tenhamos famílias, Senhor, prósperas em Ti, Senhor, com bênção, Senhor, com abundância, Senhor, e filhos, Senhor. E que o Senhor realmente abençoe aqui a todos, Senhor. Aleluia. Vai ungindo as famílias aqui da nossa igreja, as famílias atuais, Senhor, as famílias que se estabelecerão, Senhor, aqueles que estão vindo, estão se achegando à nossa igreja, aqueles que estão para se casar, aqueles que estão noivos, e lembramos de alguns aqui, inclusive agora nesse momento. Pedimos, Senhor, realmente que o Senhor fortaleça essas uniões, Senhor, que se estabelecerão debaixo da Tua bênção. Que o Senhor realmente nos mantenha e nos traga unidos até a Tua presença, Senhor. Realmente, dá-nos a Tua direção, a Tua pureza, Senhor, a Tua santidade. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Que possamos experimentar, Senhor Deus, realmente as bênçãos que vêm do Teu altar, Senhor. Aleluia, Senhor. Que possamos realmente experimentar as águas que vêm do Teu altar, da Tua presença. Aleluia, Senhor. Que possamos chegar à Tua presença realmente. Aleluia. Abençoa aqui, Senhor, os casais. Aleluia, Senhor. Renova também, Senhor, aqui os laços, as alianças, Senhor, as uniões. Hoje que é o dia, Senhor, celebrado aqui como dia dos namorados. Que seja um dia de renovação, Senhor, de renovar, de restaurar também, Senhor. Que o Senhor cure toda ferida, Senhor, tudo aquilo que está, Senhor, talvez machucado, Senhor. Dá a Tua cura, a Tua bênção, Senhor, e restaura toda ferida. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Tu és o médico, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós oramos, nós Te agradecemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se tem pedidos no site de oração. Queria chamar então a Gláucia para nos conduzir na intercessão por esses pedidos. Porque o nosso culto de sexta é um culto de intercessão, de oração. Amém? E você coloque aí seus pedidos, que nós vamos concordar aqui. Amém.